Demorou, mas Dudu quebrou o silêncio e decidiu falar sobre seu futuro no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também do São Paulo, com proposta oficial do Southampton para levar agora o lateral esquerdo Wellington. Quero contar também sobre os planos do Corinthians para utilizar aquela grana que o patrocinador Master vai garantir. Será que foi um bom negócio? Para completar, tem novidades importantes sobre o Flamengo, com ex-jogador tentando voltar. E olha que esse jogador interessa ao Corinthians. Falo também sobre o Botafogo, que procura clubes para dois jogadores. Tem ainda informação sobre o Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria desejar ótimo final de semana, pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, site que te dá R$ 5 para você fazer seu primeiro cadastro. Cadastrou, já tem direito aos R$ 5. Nesse sábado, vários jogos do Campeonato Brasileiro, além dos jogos em Paris. Vou me dedicar aos jogos no Brasileirão e também a uma sugestão de lá dos Jogos de Paris, vitória da França no basquete masculino contra o Brasil. Cotação de R$ 1,08 para a vitória dos franceses, bastante favoritos. Pois bem, no Campeonato Brasileiro, que é a nossa realidade, vou fazer uma aposta tripla, com cotação bem interessante. Vou na vitória do Palmeiras contra o Vitória, na vitória do Juventude ou empate contra o Criciúma e na vitória do Fortaleza ou empate contra o São Paulo. E a soma desses três resultados está pagando uma cotação de R$ 2,47. Estou colocando os R$ 100 para voltar em R$ 247. Essa é a minha sugestão para você nesse sábado na aposta ganha. Lembrando, link no comentário fixo. Clica, se cadastra, automaticamente já aparece em R$ 5 para você fazer sua primeira aposta. Combinado? Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, quero contar que Grêmio versus Fluminense pela Libertadores da América vai acontecer no Couto Pereira. O Grêmio não conseguirá jogar em seu estádio e vai recorrer ao estádio do Curitiba, onde já disputou partidas dessa temporada na Libertadores da América. Você sabe, as enchentes acabaram por prejudicar bastante o estádio gremista. Quero falar também que o Vitória acertou a contratação de Léo Jabá, ex-atacante do Corinthians, e tem interesse na aquisição de Rodriguinho, meio-atacante que pertence ao São Paulo. Nas últimas horas, o Vitória também já havia demonstrado a intenção de levar o lateral direito Moreira do Tricolor, duas indicações do técnico Thiago Carpini, que passou recentemente pelo São Paulo. Para completar o vídeo, quero falar que o Curitiba abriu conversas com o técnico Jorginho, ex-auxiliar do Dunga, que seguiu a carreira solo, inclusive com boa passagem pelo Curitiba em 2019, ele consegue o acesso do Coxa para a primeira divisão. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, de olho em um ponta chileno. Trata-se de Gonzalo Alvarez, 27 anos de idade, pertence ao Audax italiano. Canhoto, atua como ponto esquerdo, o nome foi sugerido para o Vasco, que tem avaliado os prós e contras. Por enquanto, não há proposta, apenas uma observação. Na temporada atual, são 9 partidas, 3 gols e uma assistência. O desempenho dele até é bom, mas o time não vai bem. O Audax italiano aparece apenas no 15º lugar no campeonato chileno, 14 pontos conquistados em 16 rodadas. Vale a lembrança de que o Vasco já tem 4 reforços nessa janela de transferências. Souza, volante. Coutinho, meio atacante. Alex Teixeira, atacante. Além de Emerson Rodrigues, mais um ponto. Você está contente com o nível de reforços? Esperava mais? Usa o espaço para comentário, já deixa a sua opinião. Vale a lembrança também de que o Vasco busca de forma incessante um zagueiro. O nome de R. Mina foi especulado. O Euriquinho, conselheiro e filho do Eurico Miranda, chegou a cravar a contratação do Mina. O Vasco se apressou para desmentir. Quero falar agora sobre Cuellar. Volante colombiano, 31 anos de idade, tem negociações avançadas com o Corinthians, mas o Timão tem tido muita dificuldade para fechar com o Al-Shabaab. E foi aí que surgiu uma possibilidade interessante. O atleta foi oferecido ao Flamengo, clube de maior capacidade financeira, que cogita a contratação de mais um jogador para esse setor. Cuellar passou pelo Flamengo muito bem, inclusive esteve naquela campanha do título da Libertadores e do Brasileiro de 2019, embora tenha sido negociado antes do fim das competições para o Al Hilal.
Depois do Al Hilal ainda passou pelo Al Shabab, onde segue jogando em alto nível. O salário do Cuellar é de R$ 1.200.000, livres de impostos por mês. O clube saudita também pede algo na casa dos 5 milhões de euros para liberá-lo, e esse talvez seja o grande problema. Investir alto, valor caro, para um jogador com mais de 30 anos de idade, embora sabemos que o Cuellar tem ótimos serviços prestados. Você, torcedor rubro-negro, gostaria do Cuellar no seu time do coração? Só para acrescentar em relação ao Fla, negociações com o Claudinho seguem travadas. O Zenit tem feito uma série de exigências, a informação que eu tenho é de que eles não propuseram uma renovação de contrato ao Claudinho. O Claudinho está decidido a jogar no Fla, mas ainda não há acordo entre os clubes. Preciso falar agora sobre o Botafogo, o clube que mais gastou na história do futebol brasileiro em uma mesma temporada, com a contratação do Matheus Martins, que deve ser anunciada nas próximas horas. O clube vai chegar a 338 milhões de reais com seus reforços. Entre esses reforços, os dois mais caros do país: Thiago Almada, 123 milhões de reais, Luiz Henrique, 106 milhões. Mas, enquanto tem bastante gente chegando, também há a possibilidade de sair. Botafogo procura clube para dois atletas. São eles o Patrick de Paula e o Gustavo Sauer. O Sauer acaba de voltar de empréstimo e não será aproveitado pelo Arthur Jorge. Esteve no Rizespor da Turquia, por lá 34 partidas, um gol e uma assistência. O Botafogo daria prioridade para negociá-lo em definitivo, mas se não existirem propostas, vai aceitar mais um empréstimo. O outro, Patrick de Paula, só 24 anos de idade, um dos primeiros grandes investimentos do Botafogo na era Textor. Foi comprado do Palmeiras, vinha até que razoavelmente bem, até que se contundiu. Desde então a coisa degringolou. Temporada passada de só 7 jogos, nesse ano apenas 8 partidas. Ele não sai do banco de reservas há 5 jogos. Acho que seria um reforço interessante para vários clubes de futebol no Brasil. Volante extremamente promissor na época do Palmeiras, com muita capacidade técnica e também condição física de recomposição. Você gostaria de ter um dos dois no seu time? Sauer e Patrick de Paula? Escreva no espaço para comentários, beleza? Hora de falar sobre o Bahia, que tem 4 dos 5 reforços mais caros do futebol nordestino. Enfim, Lúcio Rodrigues foi anunciado como reforço do Bahia e existia inclusive uma expectativa de que ele pudesse estrear contra o Internacional nesse sábado na Fonte Nova. Mas, falando sobre os reforços, você sabe que o Lúcio foi comprado por 12 milhões de euros ou 65 milhões e 300 mil reais. Ainda há a possibilidade de pagamento de mais 3 milhões de euros em bônus. É de longe a maior contratação da história do Bahia e do futebol nordestino, é também a maior venda da história do futebol uruguaio. Quero me ater a essa parte do futebol nordestino. Das 5 maiores contratações feitas por lá, 4 são de jogadores do Bahia, todos nessa era Grupo City, desde que o Bahia passou a ser comprado pelo Grupo City. Primeiro reforço mais caro da história, obviamente, Lúcio Rodrigues, 65 milhões e 300 mil. Segundo Jean Lucas, volante que já teve no Flamengo, já teve no Santos, estava na Europa quando foi comprado pelo Bahia, 27 milhões e 100 mil reais. A transferência do Caio Alexandre do Fortaleza para o Bahia é a terceira mais cara do futebol nordestino, 24 milhões e 300 mil. No quarto lugar, o único atleta que não pertence ao Bahia ou não foi comprado pelo Bahia. Trata-se de Moisés, que é do Fortaleza, operação de 18 milhões e 400 mil reais. O quinto reforço mais caro também é do Bahia, Juaner Chaves, lateral esquerdo, de 18 milhões de reais, que não vingou com a camisa do tricolor de aço. Só para arrematar uma curiosidade, o Lúcio chega ao Bahia depois de quase se mudar para outros 2 clubes. Em fevereiro, ele tinha negociações avançadas com o Feyenoord, da Holanda. Só que ele acabou participando do pré-olímpico, a seleção foi super bem, ele também, inclusive foi artilheiro, e por ter jogado até o final da competição, isso o impediu de realizar os exames médicos, não houve tempo hábil para o seu registro na Holanda. Agora, coisa de algumas semanas, havia uma negociação fechada entre o Girona, da Espanha, e o Liverpool do Uruguai, que era dono dos direitos econômicos do Lúcio. Só que o Girona foi impedido de contratar o Lúcio por causa do fair play financeiro. Diante disso, o Grupo City conseguiu um outro tipo de negociação e colocou o Lúcio no Bahia. Quis o destino que o atacante uruguaio de 21 anos de idade virasse reforço do tricolor e eu acho que ele chega para fazer enorme barulho. E você, o que pensa? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?
Hora de falar sobre o Palmeiras, quero contar para vocês que Dudu enfim quebrou o silêncio e resolveu falar sobre o seu futuro no Verdão. Vale a lembrança de que desde o episódio que envolveu sua possível ida para o Cruzeiro e depois mais para frente com o interesse do Flamengo em envolvê-lo numa troca pelo Gabigol, o Dudu havia se recusado a falar. Nas redes sociais, nas últimas horas, ele mandou uma mensagem para o torcedor ao palmeirense se declarando, abre aspas para ele: sei que a história que construí no Palmeiras e minha relação com a torcida é maravilhosa e de muito respeito, mas não quero parar por aqui. Quero seguir colecionando momentos de muita alegria ao lado de vocês. Meu desejo é de ficar aqui por muito tempo, até quando eu achar que eu não posso mais entregar o que vocês esperam de mim. Essa frase reforça algo que eu vinha contando para vocês. Só não houve a troca do Dudu pelo Gabigol nessa janela de transferências porque o Dudu se recusou a jogar pelo Fla. Ele entende que precisa, no mínimo, jogar até dezembro para dar a volta por cima e tentar mostrar que ainda consegue recuperar o prestígio com o torcedor alviverde, que ficou bastante arranhado quando da notícia de que ele pediu para ser transferido para o Cruzeiro, embora, venhamos e convenhamos, foi o Dudu quem melou o acordo com o Cruzeiro, estava tudo certo entre os clubes, com direito a Leila Pereira pressionando o atleta para se mandar. Há quem garanta que Leila e Dudu fizeram as pazes, está tudo bem entre eles, não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é de que a Leila segue disposta a negociar o atleta. Só para completar sobre o Dudu, completou 450 jogos com a camisa alviverde, havia sido contratado em 2015, são 9 anos de parceria. Ele já é o 16º jogador que mais vestiu a camisa do Palmeiras, e se ele disputar mais 32 partidas, ele ultrapassa o Edu Bala e entra no top 10. Só não dá para imaginar que ele chegue ao primeiro lugar desse ranking, que é ocupado por Ademir da Guia, com 902 jogos. Se eu falar agora sobre o São Paulo, que tem a oferta oficial do Southampton pelo lateral esquerdo Wellington. Aí você deve estar lembrando do vídeo de sexta-feira em que eu contei que o Southampton já anunciou Wellington e Juan como reforços. Aí você deve estar se perguntando, mas se já anunciou Wellington, por que está fazendo proposta ao São Paulo? É que o time inglês tem acordo com o Juan, atacante, o Wellington, lateral esquerdo, para 2025. O contrato da dupla termina em 31 de dezembro e eles já assinaram para se tornarem reforços a partir do ano que vem. A ideia do Southampton é ter o Wellington já nessa janela de transferências. Para isso, há necessidade de um acordo com o São Paulo. A proposta, a primeira, foi ridícula. Primeiro, só para ser preciso, os caras acenaram com a possibilidade de deixar um percentual de uma venda futura. O São Paulo disse que queria dinheiro. E aí o Southampton apareceu com uma oferta de 2,5 milhões de reais. Isso equivale a nada numa realidade do futebol inglês, e obviamente que o São Paulo não aceitou esse tipo de negociação. Vai precisar melhorar bem a proposta, ou então o Wellington termina a atual temporada jogando com o São Paulo. Posição extremamente carente à lateral esquerda, o tricolor busca um reforço para esse setor, mas não tem conseguido avançar com o Alexandro, ex-jogador da seleção brasileira e que deixou a Juventus da Itália em 30 de junho. Cheguei a contar para vocês, depois de conversar com o irmão do Alexandro, que o problema não diz respeito à prioridade do lateral por jogar na Europa. A questão é de acordo de grana. São Paulo fez uma proposta, o Alexandre devolveu com uma contraproposta, há uma diferença bastante grande ainda. Só para completar, contar para vocês que o Torino chegou a tentar atravessar a negociação que envolvia o Wellington e o Southampton. A negociação para o São Paulo seria melhor, porque o Torino topava bancar 6 milhões de reais fixos e mais 8 milhões de bônus, se o negócio fosse fechado, mas o Wellington preferiu trabalhar no Southampton. Só para completar em relação ao tricolor, nesse sábado há uma votação polêmica no clube. A possibilidade de a eleição para presidente no São Paulo durar 6 anos e não 3. E há muita discordância em relação ao tema. Você, como São Paulino, prefere que um presidente eleito fique 3 anos ou trabalhe por 6 anos antes da reeleição? Se o presidente for bom, obviamente que 6 anos seria espetacular. Mas e se você pega um presidente horroroso? 6 anos poderia ser tempo demais, né? Ou não? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Quero te ajudar a entender se esse acordo com a Esportes da Sorte, que prevê o pagamento de 57 milhões de reais para a contratação de um reforço, é bom ou ruim. E aí você deve estar perguntando, que coisa idiota de falar, por que 57 milhões de reais para reforço seria algo ruim?
A resposta é porque esses 57 milhões fazem parte do valor total do acordo. Não é que Corinthians e Esportes da Sorte se acertaram com um baita patrocínio e além desse patrocínio há uma verba de 10 milhões de dólares para a compra de atletas. Pelo contrário, o valor total de 309 milhões previsto para os 3 anos de contrato inclui esses 57 milhões de reais. Isso faz com que o valor que sobre para o Corinthians de patrocínio master seja baixo, seja ruim. Quero contar para vocês essas cifras a partir de agora. O Corinthians, no primeiro ano de contrato com a Esportes da Sorte, vai ter direito a apenas 56 milhões e meio de reais fixos. Eram 120 milhões nos tempos de vai de bet. No segundo ano, a coisa melhora, 66 milhões e meio de reais. No terceiro ano, o Corinthians vai ter direito a 90 milhões de reais. Só para lembrar, o Palmeiras já tem em mãos atualmente uma proposta de 90 milhões de reais da Bet Nacional para a próxima temporada. Isso o Corinthians só terá no terceiro ano de contrato. Então, respondendo à pergunta, eu considero essa proposta da Esportes da Sorte de ajudar com 57 milhões de reais para a contratação de um jogador ruim. Detalhe, a ideia da Esportes da Sorte é usar essa grana apenas em 2025, a partir de janeiro. Se pintasse uma baita possibilidade de acordo por agora, o Corinthians teria dificuldade na antecipação dessa grana. Mas vamos trabalhar com esse dinheiro. O que dá para fazer com essa grana? 57 milhões equivaleriam, por exemplo, a 1 ano e meio do salário do Gabigol. Se o Corinthians quisesse tentar avançar nessa negociação e não houvesse o acordo entre o Gabigol e o Palmeiras, daria para propor isso ao Gabigol. O restante do tempo ficaria sob responsabilidade do Corinthians. 57 milhões equivalem a dizer mais ou menos ao que gastou o Corinthians com o Garro, que tem sido um ótimo reforço, ao Alex Santana, que começou bem, e ao Charles, que foi recém-anunciado. É um dinheiro interessante, é um dinheiro importante. Dá para você fazer alguma grande aquisição. Por exemplo, o Brian Rodrigues, que quase foi contratado. Se viesse do México, custaria 30 milhões de reais, ainda sobrariam 27 milhões de reais. Não dá para dizer que é uma operação, não é uma grana pouca. O que me incomoda é você tirar do patrocínio Master e passar a ter um valor pequeno do Master e vender essa história de, olha, estamos contratando um grande reforço com a grana da Esportes da Sorte, desfalcando o patrocínio Master. De qualquer maneira, o Corinthians ainda busca um nome de impacto para essa janela de transferências. Não sobraram tantas boas opções, estou de olho no mercado. Uma das opções mais interessantes nesse momento poderia ser o Michael, que vai ser liberado do Al Hilal a partir de 13 de agosto, jogador que se encaixa perfeitamente aquilo que busca o Corinthians, atacante de velocidade, com bom drible e também fazedor de gols. O que você pensa sobre Michael no Timão? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!